Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Helena e eu faço parte da Juventude Aveluz. Boa tarde, meu nome é Melissa e eu também faço parte da Juventude Aveluz. E hoje nós estamos aqui com Alan e vamos fazer algumas perguntas para ele. A primeira pergunta é: o que significa fé raciocinada? Bora nós. Boa tarde para quem está nos assistindo. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É uma felicidade enorme estar entre a Maria e a Melissa aqui buscando responder naquilo que a gente consegue responder, né? Os seus questionamentos. E o primeiro foi o que significa a fé raciocinada. A fé raciocinada é uma proposição da doutrina espírita já nos seus primeiros movimentos, então está lá nos seus primeiros textos originários, né? Que é, antes de tudo, uma proposição até então pouco vista, se não jamais vista na história da humanidade, pelo menos no Ocidente, que é a de se propor um diálogo entre a fé e a razão. E nessa proposição de colocar para dialogar fé e razão, dá uma qualidade à fé que até então, se ela tinha, não estava tão aparente ou tão clara e explícita assim, que é a de ser raciocinada, ou seja, de ser construída a partir da racionalidade das coisas. A segunda pergunta é: qual a diferença entre fé cega e fé raciocinada? Eu gosto muito dessa pergunta porque ela nos remete a uma imagem mental, né? É muito interessante. Você pode ter a fé cega, então você imagina a pessoa acreditando com a venda nos olhos, e a fé raciocinada permite que pelo menos você consiga levantar uma parte dessa venda e observar o mundo ao seu redor, e a partir dessa observação, passando pela razão, pelo raciocínio, né, pelo cognitivo, pela inteligência, você fundamente melhor a sua fé. Então essa é a grande diferença. A fé cega você acredita por acreditar, né? Porque alguém me disse, alguém me falou, ou eu acho que é assim, né? Hoje tem muito disso, né? Nas redes sociais, quem está nos assistindo, provavelmente esse vídeo vai caminhar aí pelas mídias sociais, né? Tem gente que a gente pergunta, mas de onde é que você tirou isso? Não, eu acho que é assim. E está valendo, é a liberdade de pensar, de raciocinar de cada um. Mas se não tem sustentação científica, filosófica, ou em fatos que evidenciem aquela crença, ela é cega, tá? Se tem essa sustentação, ela começa a ser raciocinada, ou seja, você começou a levantar um pouquinho a venda dos olhos. Qual a importância da fé no Espiritismo? O Espiritismo, a importância da fé no Espiritismo é uma importância basilar. O Espiritismo, principalmente no Brasil, ele é uma religião, isso é indiscutível, né? Não só na sua estruturação, como movimento predominante, a gente fala de movimento hegemônico, é o movimento espírita predominante, institucionalizado, instituições como essa que nos acolhem aqui hoje, né? Dentro de contextos de institucionalização ainda maiores, e até ao fazer, ou seja, da estrutura ao fazer espírita, é uma religião. E a base de toda religião, né, resume-se a fé. A doutrina espírita, nesse sentido, não é diferente. O que ela propõe de diferente, repetindo desde os seus textos originários ou originais, é que essa fé siga, busque conversar e traga elementos de sustentação na razão. A última pergunta é: qual a melhor definição de fé? Deixaram a melhor pergunta para o final, tá? Eu gosto muito dessas perguntas de caráter filosófico, porque elas nos servem, ou seja, me servem para refletir também. Desculpa. Qual a melhor definição de fé? Fé é um sentimento, seja, é algo que você sente, que eclode, e que por sentir é algo que num primeiro momento é muito mais voltado ao âmbito do indivíduo, né, do que a coletividade. Mas ela também é um fenômeno coletivo, ela também pode ser um sentimento coletivo. Por sinal, eu acho lindas, no plural, as expressões de fé coletivas. Tá? Eu estou me lembrando agora vou citar aqui uma outra religião predominante ainda no Brasil, né, pelo menos até o último censo do IBGE, os nossos companheiros, né, amigas e amigos do catolicismo. E eu lembro que
foi uma visita do Papa. Eu não lembro se foi o Francisco já ao Brasil, não sei se ele veio, ou foi o Ratzinger, tá? O anterior, o Bento XVI. E eu lembro que eu achei lindo, eu estava acompanhando na TV, tinha 500 mil de jovens, pelo menos essa era a estimativa do canal lá, que estava transmitido, um canal católico, esperando o Papa chegar, né? O Bento XVI ou Francisco, não lembro. E eu lembro que eles estavam numa determinada praia lá na cidade do Rio de Janeiro, e quando o helicóptero do Papa começou a aparecer no horizonte, parecia, sabe, gol da seleção brasileira, feminino ou masculino de futebol, e final de Copa do Mundo, ou aquela banda que você adora, né? Incrível, maravilhosa, subiu no palco, foi o que aconteceu. Ninguém ficou parado. Era uma alegria, era canto, era eles se abraçando, porque aquela figura que representava muito para eles, né, estava se aproximando para estar junto com eles ali, a maioria jovens, adolescentes, jovens e alguns adultos. Então a fé, ela é esse sentimento de, a princípio, de vivência, de experiência individual, mas que também pode, eu até diria que deve ser coletiva, porque ela fica mais bonita, ela ganha corpo. A fé é um sentimento em relação a uma crença, para fechar de forma mais objetiva, total em alguma coisa, ou em alguém, né? Pode ser em alguma ideia, né? Tem gente que tem fé em algumas ideias científicas, tem gente que tem fé em determinadas ideias religiosas, né? Tem gente que tem fé em determinados objetos, né? Toma aquele objeto como um amuleto, como um apetrecho inseparável da vida. Então, tudo isso são expressões desse sentimento em que você projeta crença em algo, ou em alguém, ou em uma ideia, né? É isso. Eu acho que essa é a melhor definição de fé. Muito obrigado, Alan, por estar aqui. Não se esqueçam de inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. E é isso. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.